Boa tarde! Mais uma live no dia de hoje. E é uma jornada que eu decidi trazer como um presente para as pessoas que precisam de disciplina, foco, determinação. Para mim, falar de disciplina é muito especial, porque quando eu comecei a entender o que a disciplina ia fazer na minha vida, eu comecei a gerar mudança em mim, na minha casa, na minha família, com o meu marido, com as minhas filhas, e é um tema que é bem desafiador. Por quê? Eu tenho um perfil comportamental que é metade racional e metade emocional. Então, uma hora eu quero seguir rotina, outra hora eu quero conforto. E quem ganha nesse jogo? Então, é o campo da batalha da mente. Um dia eu quero fazer, outro dia eu não quero fazer. E como manter essa disciplina? Como manter esse foco? Para que você não perca o foco, assim como eu. Então, hoje eu quero falar sobre lista. Listar tudo aquilo que você tem que fazer, que é importante que você faça, para que o teu dia ele comece a acontecer. Geralmente, essa lista nós fazemos no primeiro acordar. Acordei. Pega um papel e uma caneta e anota tudo que você precisa fazer de importante naquele dia. Existem várias ferramentas, inclusive eu pesquisei até algumas que eu não conhecia. Existem várias ferramentas que auxiliam você a ter mais disciplina, ter uma agenda, ser mais organizado em relação ao tempo. Porém, tem muita gente que vive na síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, eu acho que é até Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, enquanto você estiver nessa síndrome, esperando que a vida te leve como uma folha, o vento passou, me levou para um lado. Passou o vento, me levou para o outro lado. E aí você vai estar sempre em constantes recomeços e não mantém uma constância. E isso acontece com o perfil do influente. O influente muitas vezes ele diz eu vou, e na maioria não vai para canto nenhum. E eu tenho um perfil influente, eu tenho uma nota de influência muito alta, mas também tenho uma nota de dominância. Isso é perfil comportamental. Quando eu entendi de perfil comportamental, quando eu entendi de análise corporal, sabe o choque, um choque de realidade que eu mesmo tive comigo, por achar que aquilo que eu estava passando era medo, era o medo de errar, mas não, é do próprio perfil comportamental da pessoa. E o que acontece quando eu começo e não chego em canto nenhum? Frustração. Eu me planejo para fazer algo, me planejo para estudar, me planejo para que o meu dia seja extraordinário e eu acabo me frustrando porque eu não consigo fazer nada. Enquanto isso, aproveita e chama uns amigos que precisam aprender um pouco sobre essa técnica de organização de tempo, de horário, para que eles entendam que não é só você que está passando por isso. Vamos mandar os aviãozinhos para as pessoas, para que aquilo que é bom para mim, muitas vezes o outro está precisando. Mas muitas vezes eu não sei nem como ajudar o outro. De repente é o companheiro, de repente é um irmão, de repente é uma prima, que precisa ouvir aquele conteúdo naquele momento e muitas vezes não consegue. Lembrando que essa jornada que eu decidi criar, de foco e disciplina na prática,
ela é uma jornada de 11 dias. Não é um ciclo grande para mudança de hábito e de comportamento. Mas se você seguir o passo a passo do que eu vou falar aqui, você só vai repetir na próxima semana. E você vai repetir novamente na próxima semana. E você vai repetir e aí você vai tornar um hábito. Cada ciclo repetido, né? E aí eu vou falar até sobre a live da manhã. Não tenho nenhum problema com números, de numerologia, enfim, tem gente que é ligado a número e que o número representa alguma coisa. Apenas eu achei bonitinho fazer de 3 a 13, né? Combina. Para mim, eu gosto de coisa combinando. Gostaram do meu óculos? Foi o Instagram que me emprestou. Então, quando eu começo a falar de foco, de disciplina e de praticar, eu já estou colocando no meu cérebro aquela informação. Opa, eu preciso, é necessário que eu pratique. Nunca usem o termo preciso, porque precisar é precisar de algo. E você já tem tudo, você não precisa de mais nada. Você só precisa, você só depende de você praticar aquilo que você aprendeu. E a prática gera o resultado. Só que como eu vou mudar se eu não estou praticando? Então, ter disciplina diariamente é um desafio, principalmente para quem está estudando, quem está fazendo o vestibular, quem precisa passar no concurso público, quem está atrás de um novo emprego ou quem está mudando de carreira. A disciplina ela vai ajudar em todas as áreas. A disciplina para fazer uma atividade física vai tornar você mais saudável diariamente, vai te dar mais energia. A disciplina de acordar cedo, mas eu não consigo, eu deveria acordar todos os dias de 11 da manhã. Essa foi hoje a fala da minha filha, por exemplo. A disciplina para que eu consiga produzir mais, estudar mais. Então, existem várias técnicas diárias que várias pessoas falam, mas as pessoas elas não conseguem fazer, realizar, porque elas não estão listando. Então, o que é importante para que você comece a colocar foco no teu dia? Acorda pela manhã e lista tudo o que você tem para fazer. Se você não está listando, você vai vivendo de acordo com o que o teu dia proporciona. E aí você vai estar sempre na urgência. Uma coisa que foi muito, muito importante para mim, nessa questão da disciplina e do foco, eu trabalhei uns 3 anos com marketing multinível. Antes disso, né? Para quem não me conhece, antes disso eu sou professora de formação. Trabalhei também em uma empresa CLT. Trabalhei com escola, então em escola a gente tem que ter horário, disciplina em relação a planejamento, seguir à risca aquele planejamento. Mas imagina que eu mudo de carreira e começo agora a ser dona do meu dia inteiro. Então eu tive que aprender a disciplinar o meu dia, determinar o que eu vou fazer de manhã, de tarde e de noite. Hoje, além de empreender como coach e analista corporal e comportamental, eu tenho clientes, eu atendo as pessoas, mas eu também preciso estudar. Para mim, hoje é importante que eu esteja em evolução pessoal. E há 3 anos, quando eu trabalhei com marketing multinível, aprender a usar a agenda, saber dizer não para o outro, né? Quem acompanhou o meu desafio de cuidando de si, né, adeus doença, entendeu que quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Sim para a minha casa, sim para a minha rotina. E não é egoísmo, eu consigo encaixar todas as pessoas que eu gosto na minha rotina. Todas as atividades que eu gosto na minha rotina. Apesar de que estamos hoje numa pandemia, estamos numa situação atípica, mas tudo isso vai passar. Antes da pandemia, eu sempre consegui fazer tudo o que eu queria nos momentos que eu queria também. Mas isso é disciplina.
Eu comprei uma agenda, eu sempre tive agenda, mas usava pouco. Então eu comecei a utilizar mais a minha agenda, rabiscar a minha agenda, anotar o que eu fazia manhã, tarde e noite e listar. E a primeira mudança é quando você lista o teu dia. O primeiro curso que eu fiz na Febracis foi justamente um curso chamado Como Prosperar em Qualquer Carreira. E aí, o primeiro dia do curso foi falando sobre agenda, disciplina e foco. E eu já estava uma pessoa disciplinada, com agenda, tudo organizado, já tinha aprendido a fazer tudo isso. Mas aconteceu uma coisa curiosa, né, nesse curso. Ele começou, eu acho que no mês de maio, isso. E eu comentei com o trainee justamente uma fase que eu passei da minha vida. Em abril, eu tinha planejado a minha semana. Eu geralmente planejo tudo o que é fixo para o mês todo. Então, eu planejo até do trabalho do meu esposo, para eu saber quando eu posso contar com ele, quando eu não posso. As aulas das minhas filhas, ao inglês, a tudo, a karatê, a toda a rotina da casa. Até o dia que eu vou limpar a minha casa, eu planejo. Até o horário que eu vou acordar todos os dias, eu planejo. E o dia que eu me permito dizer assim, ufa, amanhã eu posso dormir um pouco mais. Então eu posso dormir também um pouco mais tarde. Geralmente eu já durmo tarde, eu nunca durmo cedo. Então também foi algo que eu identifiquei na minha rotina, que eu precisava dormir mais cedo, era necessário para que eu tivesse mais energia no dia. E eu ficava me cobrando e muitas vezes isso me maltratava, porque eu precisava dormir mais cedo, mas eu tenho uma rotina na casa, eu tenho meus atendimentos e muitas vezes não me permitia dormir antes das 11 meia-noite. E também o meu esposo tem uma rotina matutina, então ele passa, se deixar, ele emenda o dia com a noite e ele não sente sono. Então eu queria ser até assim, feito ele. Para mim, dormir é repousar a mente para recomeçar. E aí são os desafios de você ter 4 pessoas comigo dentro de casa, né? Fora hoje 3 gatos. Além disso, tem a rotina externa, a família, a sogra, a mãe, as irmãs, a sobrinha, e aí tem que ter tempo para todo mundo. Afinal de contas, além dos amigos, somos seres sociais. Mas como encaixar tudo isso sem que eu me sobrecarregue? Eu passei na época, quando aconteceu essa ferramenta, né, essa conversa nesse curso, eu parei para o trainee e disse assim, eu acho muito importante planejar a semana. Eu acho importante planejar o mês e planejar tudo. Pelo menos saber o que eu tenho para fazer. E numa segunda-feira, né, eu planejei, organizei minha agenda da semana, que eu iria visitar o meu pai na sexta-feira. Quando foi na terça-feira, o meu pai faleceu. E eu não consegui ver ele. Eu não consegui ir até ele. Fui na terça, acredito que foi uma terça-feira. Na quarta-feira estávamos enterrando meu pai. Na quinta-feira estávamos doando as coisas da casa dele e entregando a casa que ele morava, que era alugada. Então, assim, todo o planejamento da semana foi comprometido por algo que estava fora do meu controle. Eu não posso controlar o dia e a hora que alguém vai morrer. Mas no dia do falecimento do meu pai, era o aniversário da minha filha mais velha. E eu planejei almoçar fora, ir ao cinema e depois vim para casa. Elas foram para a escola e eu planejei fazer isso. Infelizmente, eu não posso contar com o acaso. Eu não posso contar com o que o meu pai, com a morte do meu pai. E aí veio esse aprendizado para mim. É possível planejar a semana, mesmo quando algo que está fora do seu controle acontece. Você tem que desmarcar as coisas que estão planejadas, mas elas estão ali. E você sabe por que você desmarcou. E isso não gera angústia, isso não gera dor.
teve que ter feito uma organização, o velório, enfim, várias decisões para ser tomada. E dependia de mim e das minhas outras duas irmãs. Então, assim, tudo que a gente vai planejar na vida, a gente analisa se faz sentido planejar ou não. Tem pessoas que dizem assim, eu já vivi tudo que eu tinha para viver, eu não preciso mais planejar nada, eu não tenho agenda, eu não gosto de anotar as coisas, eu vivo um dia após o outro e está tudo bem. Cada um tem o que merece. Só que quando eu planejo, eu determino o que eu quero fazer, o que eu quero comer. Também funciona para planejamento. Eu não fico vivendo na urgência. Eu vou viver de acordo com o que eu planejei. E quando eu trabalhei com marketing multinível, o planejamento, a disciplina, a agenda me ajudou muito a organizar visitas com clientes, que eu trabalhei com vendas muito tempo, organizar reunião, ir para reunião, o horário das minhas filhas. Então, em tudo, a agenda me ajudou. Quando eu comecei a empreender com o coach, eu estava novamente vivendo para mim e de acordo com a minha agenda. Aí onde entra o desafio. Muitas pessoas, quando começam a trabalhar para si, elas esquecem que existe uma rotina que elas têm que seguir. Mas eu não sou obrigada. Está tudo bem, está tudo certo. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Quem participou dos meus últimos 2 desafios, sabe que eu falo muito do mapa de autoavaliação sistêmica. Então, esse MAS, nós temos 11 áreas da vida. Se você entende que essas 11 áreas da tua vida podem ser planejadas, podem ser executadas de acordo com o teu dia, e você está feliz com o teu mapa, está tudo bem, está tudo certo. Mas sempre tem uma área que vai ficar abandonada. Tem uma área que você vai estar sempre deixando para depois. E aí é aquela história do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quem não se planeja não vai chegar a lugar nenhum. Quem não se planeja não sabe nem o dia de amanhã. Então, é necessário listar tudo o que você tem para fazer no seu dia, na sua semana, no seu mês. E até no seu ano. Todos os anos, quando inicia um ano novo, né? Você lá na festa de ano novo, você promete para sua família que vai perder peso, que vai fazer um dia diferente. E muitas vezes você nem começa esse dia diferente. E muitas vezes você não entra naquele curso que você disse que iria entrar, porque você está com preguiça. E você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E você olha e diz assim, mas é porque dá trabalho, mas é porque eu vou ter que parar algo na minha vida. Tem coisas que é necessário dar uma pausa para poder prosseguir. Se você não pausa certas áreas da vida para prosseguir, então você vai ficar o tempo todo na frustração. Desculpa aí, tá, minha gente? É porque tem aqui 3 gatos que tem dia que eles estão animados. Então, quando eu determino o meu dia, anotando, acordo e anoto, e para começar, qual é a dica que eu dou? Pegue um papel, uma caneta, anote. Você é dona de casa, mas eu passo o dia em casa, trabalhando, fazendo faxina, limpando, lavando, cozinhando. Pega um papel, anota a tua rotina. Pela manhã eu vou fazer isso, isso e isso. À tarde eu vou fazer isso, isso e isso. À noite eu vou fazer isso, isso e isso. Vai sobrar um momento onde você vai olhar e vai dizer assim, qual é o momento que eu estou fazendo para mim? Qual é o momento que eu estou lendo um livro? Qual é o momento que eu estou evoluindo como pessoa? Qual é o momento que eu estou orando? Qual é o momento que eu estou visitando alguém? Qual é o momento que eu estou ligando para alguém? Porque hoje vocês sabem que ligação é prova de amor. Não é só ligação pelo WhatsApp, não. A ligação pelo WhatsApp é bom que a gente vê outra pessoa, faz chamada de vídeo,
nessa pandemia ajudou muito ligar de vídeo, né? Mas é você ter noção de que você tem 11 pilares para trabalhar. De repente, um dia na semana, preparar um jantar especial, um almoço especial para os seus filhos e para você também. Quando você se respeita, você anda com agenda. E eu lembro de uma situação com uma pessoa especial que ela estava com a agenda e a cliente ligou dizendo assim, mas eu não posso tal hora, eu posso tal hora. E aí ela ficou desesperada, por quê? Porque ninguém quer perder um cliente. Mas aí essa pessoa chegou e disse assim, mas fulana, eu estou com visita, eu tenho minhas coisas para fazer, eu não consigo te atender essa hora. Mas se você não quiser, então só tal dia. Aí eu virei para a pessoa e disse assim, essa cliente só faz isso com você porque você não usa agenda. Se você usasse a agenda e dissesse assim, eu tenho tal dia e tal dia. E isso eu aprendi no multinível, a sempre fazer perguntas fechadas. Até hoje eu brinco muito com a minha irmã, porque no início eu tinha muita dificuldade de manter uma agenda. Qual a minha profissão? Professora. Eu saía para trabalhar, eu tinha hora de sair e tinha hora de chegar. Eu não precisava de agenda para quê? Para anotar que eu tinha aula no quinto A, no quinto B, no quinto C, no primeiro ano, no segundo. Eu ia dar aula de matemática, de ciência, de biologia. Para que eu queria agenda? Então, quando eu resolvi empreender, eu tive que aprender a duras penas, levando um monte de lapada, a usar a agenda. Então, assim, com todo o amor do meu coração, nessa jornada, do foco e da disciplina, para eu aprender tudo isso que eu vou passar para vocês, eu levei muita lapada mesmo. Eu sofri muito, porque eu fui muito julgada por colocar como prioridade sempre a minha casa, sempre a minha família. E o que aconteceu com essa dedicação toda à minha casa? Eu deixava de ir para a igreja, eu deixava de visitar minhas amigas, meus amigos, eu deixava de ir para uma festa. Sempre a minha desculpa era a minha casa. Não porque eu preciso arrumar a casa, não porque eu preciso fazer feira, não porque eu preciso minha casa. E eu sempre fazia tudo na minha casa. E aí eu identifiquei um padrão, que aí a gente chama de crença, e foi em uma das ferramentas que eu fiz que eu identifiquei que eu tinha o padrão da minha mãe. Eu deixava de fazer as minhas coisas, deixava de me divertir, eu deixava de passar um sábado de sessão cinema, uma tarde de sessão cinema com as minhas filhas, porque eu tinha que estar sempre perfeita. Eu tinha que ser perfeita, né? No padrão de hoje do que eu entendo de analista corporal. Então, imagina você ser 50% razão e 50% emoção. Tem hora que pega fogo, tic-tac pega fogo. Então, tic-tac ficava pegando fogo na minha cabeça. Uma hora eu queria conforto, outra hora eu queria disciplina. Uma hora eu queria conforto, outra hora eu queria disciplina. E não é fácil manter a disciplina quando o teu corpo pede conforto. E aí, o que eu aprendi a fazer nessa jornada toda? O que eu identifiquei com essa ferramenta? Que eu repetia o padrão da minha mãe. E para mim foi muito libertador entender que tudo eu colocava como a minha casa, como minha casa. E eu deixava de fazer tudo por causa da minha casa. E eu deixava até de cuidar de mim, porque eu tinha que fazer uma feira, porque eu tinha que arrumar uma coisa, porque eu tinha que fazer tal coisa. Quando eu identifiquei esse padrão da minha mãe, eu parei e disse assim, caramba, mas eu não sou a minha mãe. Eu tenho uma casa, eu tenho uma rotina e eu mando nela. Então, mais uma vez, eu aprendi que eu consigo distribuir na minha semana as minhas atividades para que o meu final de semana não fique comprometido quando eu quiser sair para algum lugar. Então, o que acontecia? Mesmo nessa fase de empreender, eu estudava a semana toda,
E o final de semana eu me ocupava onde? Na minha casa. Eu trabalhava a semana toda e no final de semana eu me ocupava onde? Na minha casa. E não tem nada errado, não. Eu adoro estar na minha casa. Para mim, é o melhor lugar do mundo, é a minha casa. Então, eu amo estar na minha casa. Eu gosto de cuidar das minhas coisas. Eu gosto de arrumar a minha casa. Eu tenho prazer em ver tudo arrumadinho, tudo organizado. Mas eu também tenho um marido bagunceiro, né? Ele diz que não é bagunceiro, mas tá tudo bem. Eu arrumo uma coisa, eu organizo e ele tira do lugar. E nunca coloca no mesmo lugar. Então, eu gosto de ver as coisas organizadas. Então, vamos voltar lá de novo. Imagina a confusão, tic-tac pegando fogo. Um arruma, um desarruma. Um arruma, um desarruma. Então, é mais ou menos assim. E aí, eu tenho 2 filhas. Como disciplinar minhas filhas a um padrão que eu tenho? Vamos fazer assim. Durante o dia, você faz isso, isso e isso. E na parte da tarde, você assiste, joga no computador, joga o que quiser, joga pedra na rua. Estou brincando. Mas trazer uma ordem para que até o dia das minhas filhas se torne mais produtivo. E isso eu já faço com elas desde pequena, desde muito pequena. Chega em casa, da escola, sempre estudaram pela manhã, organiza a tarefa, toma banho, almoça, faz a tarefa. Ou descansa um pouquinho quando elas eram menorzinhas, eu sempre colocava ela para dormir um pouquinho à tarde, depois tarefa. Depois elas podiam fazer o que quisessem. Geralmente eu sempre colocava para me ajudar também em alguma coisa na casa. Ou arrumar o quarto, ou arrumar os brinquedos, ou guardar os pratos, ou pegar a roupa suja do banheiro, levar para a área de serviço, enfim. Sempre numa carreirinha da formiga. Porque aí hoje eu tenho 2 moças, uma de 14 e uma de 10, e que se eu passar uma semana fora de casa, as coisas vão fluir, porque elas já aprenderam o fluxo. Então, hoje eu não sofro em relação a isso. É claro que elas ainda não têm a casa delas, então elas vão fazer do jeito que elas acharem correto. Mas aí mamãe vai lá e, Sabrina ou Júlia, é assim, assim, assim. Então, a disciplina, né, o foco, ele tem que entrar na nossa vida muito cedo. Porque depois de velha, né, quase uma idosa, para entrar a disciplina é um desafio. Sabe por quê? Porque você olha para você e diz assim: ah, eu sou adulta, não preciso passar por isso mais. Aff, eu já sofri tanto na vida, não preciso mais passar por isso. Ah, já tive uma mãe tão chata na minha vida que me cobrou tanto, eu não preciso ser chata também. E isso não é chatice. Isso é apenas você organizar a sua vida para não virar uma bagunça. E tem pessoas que às vezes se determinam para fazer qualquer coisa, mas quando um amigo liga, alguém liga, a pessoa sai correndo e vai embora. E aquilo que ele ia fazer ficou para quem fazer? Para fazer outro dia, e você acumula. Eu tive uma coach que eu nunca vi uma pessoa tão desorganizada quanto ela. Então ela vivia o tempo todo na urgência, fazendo tudo na urgência. Todas as sessões que eu sentava para fazer com ela, ela pegava um caderno e ela começava a anotar o que ela tinha para fazer. Às vezes passava de uma folha para outra. E eu olhava para ela e dizia assim: qual é o sentimento que você tem de viver desse jeito? Na urgência. Então imagina que você recebe uma conta de energia para você pagar. Uma conta de água, o teu cartão de crédito. E aí você tem, sei lá, 5, 10 dias para pagar. Se você precisa ir na lotérica, você precisa determinar um horário. Até porque não é em todo canto que a lotérica é vazia. Geralmente é cheia, muito cheia. Se você não paga pelo banco, pela internet, então você precisa ir a uma lotérica ou algum local de pagamento. E aí, imagina que você recebeu tua conta dia 10 e ela vence dia 20 ou dia 15, não importa. Aí você resolve ir no dia 15,
4h30, 5 horas da tarde. 5h30 da tarde. A lotérica geralmente fecha de 6 ou 7, não sei. Só fora shopping, né? Fecha mais cedo. Mas você resolve de 5 horas, 6 horas. Quando você chega na lotérica, o sistema cai. Falta energia. Você não pode controlar o universo. Só pode controlar você. Você não pode controlar que uma mosca passe aqui na minha frente agora. Não posso. Eu tomei banho, tá? Mas eu posso controlar aquilo que é controlável. Eu posso ir um dia antes, eu posso ir na parte da manhã, eu posso ir no horário do almoço. Mas o que acontece? As pessoas elas deixam para ir em cima do dia, no último dia, em cima da hora. E aí, quando acontece alguma coisa errada, a pessoa para e diz assim: eu tenho muito azar. Por que essas coisas só acontecem comigo? Alguém já passou por isso? Por que essas coisas só acontecem comigo? Meu Deus do céu, que azar. Nunca vi uma pessoa tão azarada no mundo como eu. E essas coisas aconteciam muito com o meu esposo. Ele sempre deixava para fazer as coisas em cima da hora. Então, essa questão de data, de organização, de tempo, eu tomo conta. Então, eu sou a contadora da casa. Eu organizo as contas, faço o pagamento e ele só recebe o dinheiro e trabalha e pronto. E assim, para mim foi muito mais confortável porque eu parei de ouvir reclamação. Vai ter sempre a pessoa que reclama, mas não faz, e tem a pessoa que reclama, mas ela vai e faz. Então eu questionava a postura dele de deixar para ir no último dia para pagar algo, e eu vivi muito isso na pele, muito mesmo. Desde o início da nossa relação, ele fazia faculdade ainda, e quando ele pagava antes do dia 10, ele tinha um desconto lá de 30% na mensalidade. Então a mensalidade dele era 1.000 e pouco, caía para 600 e pouco. E teve um dia específico que ele deixou para pagar no dia 10, à noite, e o caixa da faculdade, não lembro onde ele pagava, estava fechado. E aí, o que é que ele faz? É uma merda. E fica logo revoltado. Mas de quem era a culpa se o dinheiro estava com ele desde o dia 5? Dele. Mas assumir essa responsabilidade de um erro e uns juros que você vai ter que pagar de mais de R$300, ninguém quer assumir. Isso é foco. E quando você sabe o que você precisa fazer, quando você lista o que depende de você, não o que depende do outro, e você lista, começa anotando, você tem a sensação de que o teu dia ele fica mais organizado. Você consegue encaixar mais coisas. E se você trabalha, tem várias ferramentas no próprio telefone para que você use, mas hoje não é a minha ideia de falar isso. A minha ideia é falar sobre realmente como você conseguir ter o foco. Então, comece o dia anotando tudo o que você vai fazer no dia. Eu garanto, para quem está no grupo do WhatsApp, vai ter sempre atividades extras, atividades especiais. Esse desafio começa hoje, vai do dia 11 ao dia 13. Por quê? Porque eu achei bonitinho, 3 a 13, para fazer essa jornada, né? É um desafio para as pessoas que querem aprender a ter foco e disciplina. E para quem está estudando, quem é estudante, só estuda e não trabalha. A mesma coisa. Você precisa, é necessário que você coloque na tua rotina momentos de lazer também. Mas também é necessário, não é preciso, tá? Porque eu também preciso de uma BMW na minha garagem. Mas até agora não chegou. É necessário que você coloque na tua rotina um momento de lazer, que é o se pagar. Você estudou 4 horas na parte da manhã. Hoje estamos tudo online. Depois você almoçou, descansou um pouco, repousou, voltou para estudar novamente. Se você estuda mais de 12 horas, você não consegue absorver o 100% do conteúdo que você quer. Então, você precisa partir o teu dia em rotinas.
De manhã eu estudo, à tarde eu vou fazer uma leitura, eu vou assistir algum documentário, eu vou fazer algo que não requeira tanta atenção quanto estudar. À noite eu vou realizar as atividades do estudo da manhã, eu vou fazer questionário, eu vou abrir algum questionário. E o mais importante, tá? Aprender a se disciplinar em fazer as atividades domésticas diárias também. Aff, meu Deus, que coisa chata. Odeio fazer atividade doméstica. Quando você faz algo diferente da tua rotina de só estudar, você desopila o teu cérebro. E aí é onde eu falo de razão e emoção. No coaching integral sistêmico, a gente trabalha essa base da razão e emoção. Então, Daniel Goleman, que é um dos caras que falam sobre razão e emoção, ele diz que quando o nosso cérebro trabalha 50%, eu consigo manter um equilíbrio. Quando eu sou 80% emoção e 20% razão, eu vou estar o tempo todo culpando alguém, chorando, lamuriando, questionando, não vou ser autorresponsável, vou estar sempre culpando alguém pelo resultado que eu não tive. E eu vou adoecer. Para quem acompanhou minha jornada do Adeus Saúde, eu falei sobre isso. Eu vou adoecer porque eu vou estar sempre na posição de vítima. Quando é o inverso, eu sou 80% razão, eu sei de tudo, e 20% emoção, eu acabo sucumbindo um pouco daquilo que eu preciso. Então eu vou mandar em todo mundo, eu vou exigir de todo mundo menos de mim. Geralmente é assim. O sargentão ou a sargentona, o homem maravilha, o homem superpoderoso ou a mulher maravilha, ela manda em todo mundo, mas é porque ela não consegue fazer as coisas. Então ela vai estar sempre mandando. Ela adoece ou ele adoece do mesmo jeito, vai morrer do mesmo jeito, tá? Mas é necessário e é possível viver mais saudável. Então, quando você decide trabalhar 50-50, razão e emoção, você consegue equilibrar. E quando você muda a rotina do teu estudo para ajudar a tua mãe ou teu pai, que muitas vezes está trabalhando o dia todo fora, eu já trabalhei o dia todo fora, ajudar a tua mãe e teu pai, que não é ajuda, é contribuir. Eu uso muito essa frase. É contribuir para a comunidade familiar. Essa é a frase aqui na minha casa. Então, hoje pela manhã eu acordei, às 5 horas da manhã, assisti uma live que eu acompanho, depois fiz a minha primeira live, fiz o café, só café, tomei minha água com limão, tomei um café e fui fazer minha live. Continuei no computador, fui estudar, fui acordar minhas filhas porque elas iam ter aula. E aí a minha filha pequena, eu disse assim a ela, de 10 anos, eu quero o café da manhã. Você faz para a mamãe? Faço. E aí ela fez o meu café da manhã. Ela fez crepioca com queijo e salada. Eu adoro. E mostarda. Então ela foi lá, fez o meu café da manhã, fez o dela e disse assim, mãe, Sabrina não quer crepioca. Ela vai comer farinha láctea com Danone. Deixe ela comer. Então, assim, cada um aqui tem uma rotina. Quem acorda primeiro sempre faz o café. E aí a mais velha foi, no intervalo de uma aula para outra, saiu, lavou os pratos, organizou a pia. E aí, mas meu filho não gosta. Querido ou querida, não existe não gostar. O que você está fazendo para a comunidade familiar? Essa é a minha frase aqui dentro de casa. Eu não sei qual é a frase que você usa, mas eu aprendi a usar essa e ela funcionou. Então eu sempre peço ajuda. E olhe que hoje eu passo o dia todo dentro de casa. Na maioria das vezes eu estou em casa todos os dias, o dia todo. E agora na pandemia, quase virando uma macaxeira de não pegar sol. Enfim. E aí quando você, estudante, estuda pela manhã, dá uma quebra no teu intervalo para almoçar, para descansar, dá um cochilo de 15 minutos, 30 minutos. Eu ouvi e assisti um documentário. Tem empresas que fazem isso. Após o almoço,
eles dão pelo menos 15 minutos de repouso para os funcionários. E na empresa tem um quarto escuro, com tatame, com colchonete, com travesseiros, que cada um vai lá, pega e deita. É provado cientificamente que quando você tem uma rotina de acordar muito cedo, você precisa, no meio do dia, dar um cochilo para restaurar os neurônios, minha gente, senão o tic-tac pega fogo. Eu, por exemplo, durmo tarde, acordo cedo e no meio do dia eu preciso dar um cochilo. Porque se eu não cochilar, eu não consigo render. E aí eu rendo até 9, 10, 11 da noite. Só por aquele cochilo que eu dei. Quando o meu corpo realmente está muito cansado, eu olho para um lado e para o outro e digo assim, eu vou dormir. E aí eu sempre planejo até isso. Eu posso dormir hoje? Posso. Não, não posso. Eu tenho que atender, eu tenho um curso, eu tenho uma aula, eu tenho algo para preparar. Então, tudo isso é foco. E foco é saber dizer não para quem está fora e dizer sim para mim, para dentro de casa. E aí, todas as vezes, todos os dias, quando eu acordo, eu geralmente já sei tudo o que eu vou fazer durante o dia. É muito difícil eu iniciar o dia sem saber o que eu vou fazer. É assim, praticamente impossível eu iniciar o dia. Tem um dia na semana que eu determinei na minha agenda, e depois eu vou mostrar ela para vocês, que é o dia da família. É o dia que eu não estudo, é o dia que eu me desligo mais do celular, de mensagem, de WhatsApp, de Instagram, que é o domingo. Domingo é da família. Então, é o dia que eu decidi colocar como domingo da família. Mas, muitas vezes, a escala do meu marido é muito bagunçada. Então, tem dia que ele está trabalhando 24, tem dia que ele trabalha, tem mês que ele trabalha 12, tem mês que ele trabalha, enfim. E quando ele está trabalhando no domingo, eu elejo outro dia para ser o dia da família. Então, vai ser um sábado, às vezes uma quarta-feira, às vezes uma segunda-feira, e esse dia ele é flexível. Ele não obrigatoriamente vai ser só no domingo. É um dia que eu me dedico mais a fazer uma comida diferente, é o dia que eu me desligo mesmo de internet, é o dia que eu determino para assistir filme com as minhas filhas, porque atualmente eu não assisto TV, não assisto jornal, não assisto muita coisa. Então é o dia que eu tiro mesmo da rotina do estudo para dizer assim, hoje é um dia para chamar de meu, e da minha casa e da minha família. E eu amo fazer isso. Até para você ter essa liberdade, você precisa ter foco e ter uma agenda. Porque senão você vai deixar um monte de prato sujo, um monte de roupa suja, a casa bagunçada. Aí você olha e faz assim, eu vou tirar esse dia para mim. Mas você está toda atrasada com as suas obrigações. E aí, vamos voltar para o estudante. Eu também sou estudante. Eu tenho muitos cursos que eu compro e são online. E hoje, mais ainda online. Quando entrou nessa pandemia, eu participei de muito desafio. Muito. Tanto desafio que eu já perdi as contas. Eu estava anotando, mas eu parei de anotar porque eu perdi as contas. Então, eu participei de vários desafios. Desafio para entender sobre o Instagram, sobre o Facebook, desafio de venda, desafio não sei de que, desafio de alta performance, vários desafios. PNL, fora os cursos que eu tinha. Então, eu encaixava na minha agenda, no meu dia, aqueles desafios, aqueles cursos e mais um curso que eu tenho. Eu sou a rainha do curso. Eu fui fazer uma conta um dia desse com uma amiga que me chamou, 2 pessoas me chamaram para comprar mais um curso, porque sabe que eu sou a rainha dos cursos. E eu disse, minha gente, pelo amor de Deus, eu não tenho condição de comprar mais curso agora. Primeiro, financeiramente, porque eu fiz outros investimentos, então hoje eu não quero mais comprar outro curso. E também tempo. Tempo é a moeda que você não consegue comprar em canto nenhum. Se você não organiza o teu tempo, você vai ficar na urgência a vida toda. E a urgência incomoda, a urgência gera angústia.
A urgência, ela gera indisciplina, frustração. Se você observar, se você acorda pela manhã e diz assim, eu tenho isso, isso, isso e isso para fazer. A não ser quando é uma situação atípica que sai do teu controle. Aí tá tudo bem. Mas quando termina o final do dia, só de você fazer o checklist e dizer assim, caramba, hoje o que eu me determinei a fazer, eu consegui. E aí você vai ficar o quê? Feliz e satisfeito. E aí, dia seguinte, você vai cumprir a meta. Se existir um dia que você não consiga cumprir tudo, mas você olha e diz assim, eu dei o meu máximo. Mas o que eu vejo? As pessoas sem motivo, não querem mudar e ainda assim vão estar colocando a culpa no outro o tempo todo. Então, não adianta colocar a culpa no outro, nem no seu marido, nem na sua mãe, nem no seu pai. A vida, ela é sua. Independente se você tem 10, 12, 14, 18, 20, 30 anos. E eu trago muito isso para as minhas duas filhas. Se eu não trouxesse isso para elas, eu não estaria aqui falando. Tem um dia que eu deixo elas dormirem mais. Na maioria dos dias, elas têm horário, elas têm organização, elas têm atividade, têm aula de inglês. Enfim, tem que cumprir o que está naquele dia. Depois que você cumprir, você tem outras coisas para fazer. Uma leitura, um filme, uma série que queira assistir, uma atividade doméstica dentro de casa para sair da rotina, para tirar um pouco o foco de só ler e estudar, de fazer atividade. Então, fazer atividades manuais. Eu adorava fazer crochê na minha infância e adolescência. Eu adorava fazer crochê. Então, atividades manuais, pintura, de repente você pintar alguma coisa. Você não precisa ser Picasso, não, tá? Nem ser o Brito. Mas você pode, sim, pintar. Ah, de repente eu tô com um móvel na minha casa, tá feio. Eu vou ali no armazém, compro uma tinta que custa às vezes 10, 15, 20 reais. Você pinta lá a tua grade da tua porta. Enfim, você também já está economizando um valor que você iria pagar alguém para pintar. Então, tudo isso é trabalho terapêutico, é manual. Tudo o que for manual, que você usar as mãos para fazer, você vai estar mudando a tua rotina. Ah, não, hoje eu vou fazer um bolo. No meu intervalo eu vou fazer um bolo. Isso não é trabalho. Isso é trabalho manual. Isso não é você dizer assim, ah, mas eu tenho a obrigação de fazer um bolo. Não, é mudar a tua rotina. Não vou fazer um enroladinho, vou fazer um bolinho de batata doce, coxinha de batata doce com massa de batata. Então, tudo isso é trabalho manual. E hoje nós temos a internet a nosso favor. Hoje, tudo o que você quer, você encontra na internet. Eu estou planejando o aniversário do meu sobrinho de 1 ano. E eu fui ontem mexer na internet para achar um bolo com docinhos, com tudo que ele possa comer. Por quê? Nos aniversários de 1 ano as crianças não comem, porque é tudo muito doce. E a minha irmã não quer dar açúcar ao filho dela. Eu respeito, entendo e vou fazer o que está no meu controle. O que está no meu controle? Acessar o Papai Google e dizer assim, Papai Google, me dê aí um bolo, me ensine um bolo que não tenha açúcar, que seja o máximo natural. E eu achei muita coisa para fazer para uma criança de 1 ano. É tudo diferente. Vai sair da minha rotina, ter que comprar material diferente, ter que ir atrás de coisas diferentes, mas eu sei que eu encontro. Então, até para isso, eu tenho que me planejar para não fazer na urgência. Então, isso é foco. Isso é disciplina. E quando não consigo alcançar o meu objetivo, o que é que eu faço? Volto para lá, para o meu papel e anoto. Por que hoje eu não consegui cumprir o meu objetivo? O que me distraiu? Você sempre vai achar uma resposta. Eu sempre faço isso com a minha filha mais velha. O que distraiu você hoje?
Ah, mãe, foi porque eu fui no supermercado. Não, mãe, porque a internet caiu, eu não consegui acessar. E às vezes ela faz. Oh, mãe, hoje eu tava cansada, tava com preguiça. Até reconhecer isso, que não, muitas vezes não é a preguiça, tem a preguiça em si, tem o cansaço mental. Mãe, hoje eu tava muito cansada, tava com um pouco de dor de cabeça. Até reconhecer isso faz com que você avance no dia seguinte. Porque você olha e diz assim: caramba, amanhã eu posso ser melhor. E aí você no dia seguinte se determina a ser melhor. Mas se você esconde o que tira você da tua rotina, se você está o tempo todo colocando desculpa para não conseguir fazer aquilo que você tem que fazer, então você nunca vai conseguir fazer nada com disciplina e nem com dedicação. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: anote, pega um papel. Eu não vou falar nem de agenda agora. Pega um papel, todos os dias quando você acordar. Anote, se você trabalha em casa, anote e cole lá na porta da geladeira. Se você trabalha home office em casa, anote e pregue lá na tua parede, na frente do teu computador e olhe o que você tem no dia para fazer. E aí, assim que cumprir, faça um Vzinho ou um Xzinho desse checklist. É um Vzinho de foi feito ou um F de feito. Marque, porque isso, assim você vai poder, lá na frente, se pagar. Qual o modo que você se paga por algo que você cumpre? Tem que ter também um modo de se pagar. E a outra coisa que eu vou falar, que vai mexer um pouco mais ainda com vocês, eu deixei para falar justamente no final, é sonho. Se você não está sonhando, você está deixando a vida te levar, a vida leva eu. Se você não sabe o que você quer conquistar, você não vai ter foco e não vai ter disciplina. Eu, particularmente, sei o que eu quero conquistar. A minha filha de 14 anos, ela sabe o que ela quer conquistar. A minha filha de 10 anos, ela sabe o que ela quer conquistar. Pode não estar específico como ela vai chegar até lá, mas ela já sabe o que ela quer e onde ela quer chegar. E isso é muito lindo. E não é que eu fique dizendo a ela assim: tu quer ser o quê quando tu for adulto? Tu quer ser o quê quando tu crescer? Aí ela olha para mim, a minha filha mais nova, ela é muito política. Mãe, você é linda. Mãe, eu quero ser igual a senhora quando eu crescer. Mãe, mas você já cresceu, mãe. Agora você só precisa aumentar a idade. Então, é muito lindo ver o desenvolvimento delas, para mim hoje como mãe, né? É muito bonito ver como elas se desenvolvem, ver como elas observam a mim e ao pai, né? O modo de fazer as coisas, o modo de ser organizado, o modo de determinar o dia, a semana, o mês, como a nossa família, né? Nós quatro somos muito unidos e tem fase que você precisa esconder, né? Esconder mesmo, sucumbir do mundo externo, a tua casa, a organização da tua casa, porque tem muita gente só para criticar. E eu praticamente sou a rainha de receber críticas. Então, quando eu comecei a trabalhar com foco, sabendo o que eu quero, sonhando com as minhas filhas, escrevendo minhas metas, eu tive muito mais resultado. Eu foquei muito mais. Esse final de semana eu participei de um evento que, se não fosse online, eu estaria em São Paulo. E o quanto as minhas filhas, elas me apoiam. E elas já ficam em casa só, quando meu marido está trabalhando, para que eu possa sair, fazer meus cursos e viver. Porque existiu um tempo, houve um momento onde eu tive que dar uma pausa, colocar umas vírgulas para cuidar delas. E elas valorizam muito isso hoje. E vão crescer e vão para o mundo. E daqui para frente. Mas elas já sabem sonhar. Elas já aprenderam a saber onde elas querem chegar. E aí, um desenho. Desenho, você não precisa ser Picasso, eu vou repetir, você não precisa ser Brito. Toda essa atividade aqui que eu faço com vocês, eu também faço com os meus coaches, eu faço com os meus clientes.
Faça um desenho da vida que você quer ter, da vida extraordinária que você quer construir com o que você está fazendo hoje. Ah, eu não estou fazendo nada, então qual é o resultado que você vai colher? Nada. Se você não está fazendo nada e você tem vontade de mudar, precisa começar. E essa frase me emociona muito, que eu volto um pouco ao tempo e penso, até Deus, ele decidiu restartar o mundo. Ele deu, foi um bug, pum, porque você não pode fazer na sua vida. Para quem acompanhou o meu desafio de 21 dias, eu contei muito da minha história, né? E eu sou a rainha de mudar de profissão, tá? Também. Eu sou razão e emoção brigando todos os dias dentro de mim. Então, um dia que eu decido, eu vou e acabou-se. Mas são os desafios diários e não é matar um leão todo dia, como eu acabei de ouvir de um cliente meu, e não é ir para a luta, ir para a guerra, porque se você for matar um leão todo dia, vai entrar em extinção. Né? Não matar um urso todo dia, não é matar uma cobra todo dia, senão vai ficar todo mundo em extinção, todos os animais. É vencer a si primeiro todos os dias. É anotar, é ter disciplina. É olhar para frente e dizer assim, o que eu quero conquistar fazendo o que eu estou fazendo hoje? Se eu mudar hoje, o que eu quero conquistar daqui a, sei lá, 6 meses, um ano? Ah, eu quero concluir aquele curso que eu não terminei. Ah, não, eu acho que eu vou voltar para concluir a minha faculdade, que eu parei há tanto tempo por causa do trabalho, do marido, do filho, de qualquer pessoa, mas eu não foquei. Então, isso é dizer sim para você e dizer não para a indisciplina. De repente, você precisa passar apenas por uma prova para poder subir de nível e você está deixando para amanhã. É só focar. Onde foca, expande. Onde foca, você vê movimento, você vê luz. Se você está vendo treva, você não está agindo. E aí eu vou usar uma frase que uma amiga minha usou há muito tempo, eu sempre uso ela. Você está vivendo ou sobrevivendo. Esse é o primeiro dia da jornada de 11 dias, de 3 a 13, falando sobre foco e disciplina. Então, eu vou trazer ferramentas, vou trazer insights para que vocês comecem a analisar o dia de vocês. Como é que está o seu dia? Está produtivo? Está improdutivo? Está valendo a pena? Você está vivo aqui nesse plano terrestre? Ou você está só ocupando um espaço? Cuidado com o que você faz com o teu dia. De repente, você precisa depois de tempo e você não vai ter. Valorize o que você tem hoje para que você consiga alcançar o que você deseja daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Se for uma casa nova, se for um carro novo, desenha e coloca cor. E se alguém quiser compartilhar comigo, coloca nos stories e me marca. Compartilha, sonha, você merece sonhar. Quando nós somos crianças, nós sonhamos o tempo todo. Nós crescemos e fica feio o adulto sonhar, isso é coisa de criança. Todo mundo tem uma criança interior que precisa ser cuidada. Se você não está explorando, eu, por exemplo, está vendo meu óculos? Aqui é do Instagram, peguei emprestado. Eu, por exemplo, adoro brincar. Então, a criança interior lá atrás, que não teve muita chance de se expor, está se expondo agora. Então, para mim é uma liberdade eu me expor e hoje me aceitar do jeito que eu sou. Como está a tua vida hoje? Está boa? Está mais ou menos? Pode melhorar? Ela depende de você. Não depende de mim, não depende do prefeito, do governador. Eu vou gostar muito se você quiser compartilhar o teu desenho comigo. Posta lá nos stories. Não precisa fazer o melhor desenho do mundo. Não. Mas desenha, visualiza o que você quer. Quando você visualiza, fica mais perto de você alcançar. Amanhã, 6 horas tem live e 13 horas também. Beijo. Espero que tenha feito sentido para vocês essa primeira live. Vamos juntos
por 10 dias agora.